Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui tentando aprender como é que mexe aqui nos equipamentos, mas é assim mesmo, todo começo é assim. Vamos lá. Estamos aqui para mais um podcast, para essa nossa empreitada aqui do Tripiauí, para que a gente possa cada vez mais valorizar o nosso esporte e o nosso Piauí. Estamos aqui com nossos convidados, José Bruno, bancário, triatleta, e o meu amigo Emanuel, empresário e triatleta. Vamos aqui conversar um pouco sobre a estreia no Ironman, que foi no Ironman Full, que foi o mesmo que eu fiz. Então assim, vamos trocar uma conversa mesmo, um bate-papo, e aos poucos nós vamos abrir um espaço aqui para que a gente possa interagir. Abrir a palavra aqui para o meu amigo Uchoa, falar um pouquinho aqui sobre esse nosso episódio de hoje. Fala galera, boa tarde. Primeiramente eu quero agradecer aí vocês aí que estão no nosso apoio, né, nessa, como o Roberto falou, nessa empreitada aqui do nosso Tripiauí para valorizar nossos atletas. Emanuel, José Bruno, 2 atletas fortes do nosso Piauí. Então a gente precisa dessa oportunidade para que vocês possam conhecer essa galera aqui que junta a rotina com os treinos e traz resultado para o nosso estado. Vamos aqui, demorou, mas começou. Vamos lá, pessoal, aqui vamos começar aqui a conversa de hoje com uma brincadeira, né? A gente gosta de botar para interagir, então assim, vamos falar de Ironman, é aquela brincadeira que todo mundo tira. 70.3 é Ironman? É uma grande polêmica aí. Mas aí já começou com uma treta grande, viu? Agora que eu fiz mas depois. Mas quando não fiz, quando a gente deu fazer não era não. Enquanto a gente não tava, né? Não tinha a credencial, agora depois com a credencial muda a conversa. Brincadeiras à parte, meus amigos. A gente fala porque realmente tem essa polêmica, mas se a gente for esticar isso aqui, vai ser conversa aí por um bom tempo. Mas assim, Ironman é uma distância muito bacana. Eu vou fazer daqui a um mês o 70.3 de São Paulo. O Emanuel vai fazer o 70.3 Fortaleza. O Show vai fazer o 70.3 Fortaleza. O Zé Bruno ainda não sabe, que ele está vindo de lesão, está vendo se vai conseguir fazer ou não. É uma distância muito bacana mesmo o 70.3. Mas hoje aqui na entrada tinha uma fiscalização, que só podia entrar Ironman. O Gil só entrou porque eu soube aí os bastidores que tem um contrato assinado aí para 2024, não sei se é verdade. Vamos embora, já tá na hora já. Eu já tô inscrito. E estamos aqui hoje, né? Pelo menos hoje, o meu companheiro Show veio arrumadinho, né? Hoje não foi a titia que arrumou ele, não. Eu tive que receber uma mensagenzinha no WhatsApp, vamos lá, mais atleta, né? Que eu não posso vir arrumado porque eu sou motivo de chacola. Aí ele apelou, veio logo com a Fodax. Porque vocês não trouxeram a camisa pra mim, pô, então tem que vir com o meu Ironman aqui, Fodax minha aqui, a camisa black. Outra vez eu vim todo de camisa de Ironman, o Show, todo com a botãozinha abotoado, que foi a titia que arrumou ele. Vestido de quem? Amigo. Mas vamos lá pro assunto do Ironman que interessa. Vamos lá, sim. Fala do chat. Sim, pessoal, o chat tá ativado, viu? O Gil tá aqui acompanhando. Quem quiser interagir, ele vai passando aqui pra gente e aos poucos aí a gente vai conseguindo interagir com vocês, viu? Mais uma vez agradecer a presença de todos e vamos ao que interessa, que é o assunto do podcast de hoje, que é o Ironman. Vamos começar com o Zé Bruno falando um pouco da expectativa dele para a prova, como foi que ele pensou em se inscrever e chegou a essa ideia. E aí depois o Emanuel fala, eu estou como entrevistador, mas também vou falar um pouco que foi a minha experiência na estreia. O Show já tinha experiências de Ironman com 3, se eu não me engano. Eu tenho 3 Ironman. O Show já tem 3 Ironman. Quando a gente fala em Ironman, como a gente está aqui em um podcast que às vezes as pessoas não conhecem, eu vou até falar um pouco antes da gente começar do que é o Ironman. Quando a gente fala Ironman, o Ironman é mais conhecido como a distância, não é nem, o Ironman é uma marca, mas o Ironman há muitos anos atrás, eu não sei quantos, o pessoal fez o desafio lá, fizeram a prova e com o tempo existe o Cabra da Peste, o Capixaba de Ferro, tem várias provas que não são da marca Ironman, mas quando a gente usufrui da distância, a gente fala de distância Ironman, basicamente você nada 3.800 metros, pedala 180 km e corre 42.
é isso aí que a gente chama de Ironman. Então, assim, uma pessoa que fez um Cabo da Peste e não fez a marca Ironman é considerado Ironman, porque o Ironman hoje é uma distância. Tanto que se você buscar no Google, no Wikipedia, o Ironman, quando você bota, ele fala da distância, ele não fala nem da marca em si do Ironman, né? Então, assim, é basicamente isso. Então, vamos lá, diga aí como é que foi que começou tudo. Primeiro perguntar quanto tempo o José Bruno treina, né? Porque do nada o homem apareceu. Não, cara, primeiro assim, parabenizar aí a questão do podcast, né, cara, assim, é muito importante pro nosso estado essa visibilidade que vocês estão começando a dar aqui pra gente, né? A gente sabe que a gente aqui, como atleta amador, não tem apoio assim de profissional mesmo, de empresa, né, e tal, querendo ou não, um esporte caro, né? E que assim, aqui eu tô lembrado, acho que é o primeiro podcast aqui de esporte do Piauí, né? Incluindo corrida, né? Natação, bike, eu não conheço. Inclusive, a gente está começando aqui os primeiros com falando do triatlo, mas aqui nós vamos falar das 3 modalidades independentes. Vamos falar com corredor, vamos falar com nadador, vamos falar com ciclista. Nós não vamos tratar só do triatlo, entendeu? Então, assim, vamos procurar valorizar as 3 modalidades que envolvem o triatlo. Pois é, aí de esporte que é o primeiro, né? Parabenizar e agradecer o convite aí, né? Assim, cara, eu sempre fui ativo, né? Tive uma infância ativa de pedalar, jogar bola na rua, sempre andei muito de bicicleta. A bicicleta pra mim era o meu meio de transporte, né? Fiz faculdade toda de bicicleta pra faculdade. E aí eu parei quando eu comecei a trabalhar, aí virei sedentário, né? Só trabalho. E aí foi quando comecei a sentir falta, cara, de me exercitar. E corpo pede, cara. Passei 5 anos assim, sedentário, né? Cai na cachaça logo, aí o cara engorda. Eu sei bem como é. Na verdade, nós 3 viemos dessa mesma fase. O Emanuel também e eu também. Essa fase aí é uma fase que eu acredito que muita gente deu essa virada de página justamente por causa disso. Percebeu um momento e acabou decidindo e o mudar. Esporte... Desculpa, Zé Bruno. Não, é isso aí, cara. Mas é assim mesmo, aqui é uma conversa, é isso mesmo, a gente vai falando, aqui é informal mesmo. Mas o esporte é muito importante nessa virada de chave, porque se não fosse o esporte para você ter essa virada de chave e ter a qualidade de vida que a gente tem hoje, é difícil. Com o esporte é difícil, imagina sem você ter aquele estímulo, né? Aquele objetivo. Aquele gatilho pra você começar. O esporte é saúde, né? O esporte salva, pode-se dizer assim. Cara, e assim, eu tenho como o esporte salvou minha vida, assim, a questão de saúde principalmente, né? Porque assim, eu já não tava obeso, né? Tava gordinho e tal, mas, cara, já tinha noite que eu não dormia mais, preocupado, em crise mesmo, assim, de ansiedade, né? Com o trabalho e tudo, e o esporte assim foi uma válvula de escape para mim que mudou a minha vida, cara. E aí assim, essa questão, eu cheguei a ser militar, né? E aí lá eu corria bem, né? No exército, né? E acho que isso aí me ajudou, quando eu voltei a treinar, me ajudou assim a ter um resultado aí mais ou menos aí nas corridas. Mais ou menos. Aí eu acho que só foi isso aí, mas pra fazer o Ironman, cara, eu treinei 5 anos. Massa. Quando eu comecei assim, entrei pro triatlo, demorei 5 anos pra... Mas tu sempre teve essa vontade de fazer o Ironman, esse objetivo, ou ele surgiu Teve alguma prova específica, alguma motivação extra assim que teve, tipo assim, não, agora eu vou treinar e vou fazer um Ironman? Não, assim, eu comecei a treinar no triatlo, mas sem pensar em Ironman ainda, né? Entendi. Aí a minha distância, assim, era fazer mesmo qualquer provazinha, assim, sprint, né, olímpico. Pra mim o Ironman era uma distância impossível, cara. A primeira pessoa que eu conheci que fez foi tu, né? E aí, por isso que é importante ter uma referência. Porque você vê uma pessoa que consegue do seu lado, você se inspira, cara, e isso aí faz muita diferença. É como eu e a Isadora a gente fala, né? Indo até por uma parte da maratona, que também é uma dúvida de todo mundo, né? Que nem todo corredor deseja fazer uma maratona. É que nem um Ironman, nem todo triatleta deseja fazer um Ironman. É algo muito específico que a pessoa realmente tem que ter vontade. Tipo assim, não, mano, fulano fez um Ironman, massa, vai ser a minha referência, então vou fazer também um Ironman. Então
tem que partir mesmo, sim, uma motivação mesmo interna, né? Sim, porque é algo bem difícil. Muito difícil. Quando eu também, a minha experiência, quando eu comecei, eu não tinha vontade de fazer o Ironman. Eu não tinha vontade. Eu digo, não, 70.3 é uma distância bacana, eu tenho vontade de fazer maratona. Só que, assim, como foi pra mim? Chegou o momento que eu comecei a fazer pedal mais longo brincando, quando o show tava treinando por Fodax. Não, vamos para Pedro II. Aí a gente inventou um pedal beneficente que rodou 235 km. Aí eu fiz uma maratona em um tempo que pra mim é um tempo razoável. Aí chega uma hora que você, de alguma maneira, tem que se testar. Porque eu já fiz, eu acho que foi 7,70.3. Aí você chega uma hora que você quer se desafiar um pouco mais. Eu digo, não, agora eu acho, cara, que tem que ser assim, tem que ser natural. Você não precisa entrar, pular etapas. E o show, acho que como treinador, vê muito isso aí. A galera querendo entrar e já tá na ansiedade ali de fazer. E o cara sofre bem mais. Se o cara entrar de cara, não vou fazer um 70.3, eu vou fazer um Ironman. Acho que você sofre muito mais. E eu vou até antecipar, nós vamos falar da prova já, mas eu vou antecipar, quando o Zé Bruno falou da importância de ver o Uchoa ter feito o Ironman, é a questão, o Zé Bruno, para quem não sabe, ele no Ironman, ele conquistou a vaga para o Mundial. E o fato da gente treinar com alguém que fez uma prova, assim, quem faz o triatlo mesmo, que gosta do Ironman, sabe que assim, o Sub-10 é uma marca que é desejada pela maioria dos triatletas. Então, assim, o Zé Bruno fez o Sub-10 e o Zé Bruno pegou vaga na estreia. Pegou vaga pro Mundial. Então, o fato de eu ver ele fazer isso, eu já botei. E detalhe que o homem não tava bem, viu? Quem tava lá. A gente vai falar, deu tudo certo. Quem tava lá, não, é assim, o que eu quero dizer é o seguinte: quem tava lá e viu o estado que o Zé tava, sabe que ele foi ali, ele chegou no limite dele mesmo. Porque ele não estava bem, mas era questão de uma gripe muito forte. Então assim, a gente viu, tava eu, Roberto, Marco Vinícius e o Alessio, a gente viu como era que o Zé tava. E assim, ele pegar uma vaga, conseguir o que ele conseguiu na estreia, não é para poucos. Fantástico. Aliás, é para muito pouco. Sem contar com as condições que nós vamos falar, das condições da prova que foram atípicas, né? Foram 2 anos consecutivos bem seguidos. Mas isso aí a gente deixa para falar quando a gente estiver falando da prova. Mas a importância do Zé Bruno ter feito isso aí. Para onde? Mas a importância do Zé Bruno ter feito isso aí já me botou como objetivo. Eu vou querer, eu vou conseguir, eu vou treinar. Deus, porque cara, eu tô vendo aqui. O cara já chegou e falou, nossa, agora eu quero treinar subir. Mas pelo amor de Deus, porque você vê uma pessoa Você vê uma pessoa que está próxima aqui, você começa a acreditar que é possível, cara. Isso aí é a motivação. É a motivação, é muito importante, isso é muito bom, porque assim, o triatlo é um esporte que é você consigo mesmo, por mais que seja uma competição, mas cada um com o seu tempo que fez lá, buscou tem sua motivação pessoal, não é um competindo com o outro. E assim, e quando você chega, que você faz, eu tive um problema no pedal, alguns problemas no pedal e senti muita dor nas costas. Eu já voltei do Ironman praticamente quando abriu, eu me inscrevi porque eu quero voltar lá e quero passar por isso aí. Duro, mano. Coragem. Mas é isso aí, mas a gente interrompe. O homem não esperou nem passar a dor para poder. Já chegou corajoso. Não, e assim, o conceito que eu dou, cara, é esse aí, é não ter pressa, né? É seguir o que o treinador... eu conversei muito com o meu treinador antes, né? Sobre qual prova fazer e tal. Como a gente fala muito assim, eu tô procurando tudo que a gente faz aqui, como a gente quer valorizar mesmo o nosso Piauí. Quando a gente falar treinador, pode falar o treinador de triatlo, treinador Romulo Pinheiro. Sim, é o Romulo, conversei muito com o Romulo. O Romulo treina triatlo, o Romulo tá inscrito no Barra Tri, que é a prova que vai ter agora de Olímpico. É um treinador que tem vários triatletas e treina o Zé Bruno. A gente tem que valorizar mesmo a galera daqui. Eu quero divulgar mesmo os nomes de quem treina. Pronto. Com a galera aí. E isso aí, cara, conversar muito com o treinador. O treinador, cara, você tem que se conhecer, mas o treinador lhe conhece também. Então, se o treinador tá lhe dizendo, rapaz, ó, você consegue. E se ele disser, rapaz, vamos tentar amarrar aqui umas 2, 3 distâncias menores, o filho. Porque o treinador tá ali direto com o cara, né? Apesar das análises que a gente faz dos treinos,
a gente tá ali, às vezes um atleta chega, por exemplo, tem tal treino ali, o cara já chega meio desmotivado, justamente por conta da rotina, porque a gente treina por objetivo pessoal, né? A gente tem nossa rotina, que é até o que a gente vai falar um pouco mais na frente, para saber como foi a rotina de vocês dentro do treinamento pro Ironman, que também é interessante, porque as pessoas acham que é só treinar. A gente tem um exemplo aqui que treina bastante, né? Mas, tipo assim, tem galera que é apertado mesmo. A gente tem conhecido que tem que treinar no rolo dentro de casa para fazer essas provas, porque realmente gosta, porque se sente mesmo forte para fazer uma prova dessa, mas vamos... Mas essa questão de escutar o treinador, como o Zé Bruno falou, eu tô cansado de tanto da maratona como no fogo, pegava um treino e digo, show, como é que eu vou fazer isso aqui? Vá, tente! Eu digo, rapaz, eu vou tentar, não sei se vai dar, mas eu vou tentar, mas eu cansei de sair pra treino, que eu começava os 2 primeiros quilômetros de eita, mano, hoje não vai dar não. Aí começava, aí vai, termina que você conseguir concluir um treino que você não acreditava que faria. E o treinador pegou e passou tudo, lógico. Eu tive vários treinos que deu certo e eu tive treino que não deu certo. Eu quebrei algumas vezes durante o ciclo. Só que antes eu quebrava num treino, eu ficava assim. O FU me ensinou muito isso aí. Eu aprendi que quebrar durante o ciclo faz parte. Não quer dizer que você vai chegar lá fraco. Não. Tem dia que é dia, meu amigo, mas tem dia que você sofre mesmo. É uma frase que eu falo pra muitos. Só quebra quem treina. Quebrou, bora lá amanhã, outro dia. Até pra você ir testando os limites, né, cara? Não é todo treino que você vai fazer isso, né? Mas tem uns treinos chaves ali que você... vou colocar um ritmo de prova aqui e tal, pra você saber até onde eu vou e tal. O bom é que nossa região ajuda com o clima, né, cara? A gente ia fazer as transições, tava terminando de correr 12h30, 1h da tarde. No meio do sol de Teresina. É brincadeira não, meu amigo. E aí, seu Manu? O que você fala aí pra gente aí? Quanto tempo tu treina? Fala pra gente aí tua motivação aí de prova. Eu fujo muito da regra do restante que treina, né? O esporte entrou para ter uma mudança realmente. Comecei, nem correr eu corria. Mas diferente, eu acho que eu sou diferente do Zé e do Beto, porque os dois já tinham um histórico de fazer atividade física. Esse aqui era derrubador de boi, jogava futebol, e era motoqueiro, né? Então assim, eu vi do sedentarismo 100%. Né? Eu nunca fui, digamos, uma criança ativa para brincar, ainda nadei mesmo como criança ainda, mas o esporte entrou para aliviar estresse, sem intenção nenhuma, e eu acabei fazendo mountain bike, né? E aí começou, aí tinha prova de enduro de regularidade, eu comecei a me interessar. Aí eu ouvi dizer que corrida dava um condicionamento físico. Disse, não, vou correr para ter condicionamento. Gostei tanto que abandonei o mountain bike e hoje em dia eu não penso muito em voltar não. Abandonou a calóizinha. Foi, aí assim, o triatlo entrou, tá com 5 anos. Eu vou te cortar aqui só para botar um ponto aí no que tu falou. Com certeza, assim, eu imagino o show como treinador deve dizer, pro Emanuel, pra uma pessoa que vem do sedentarismo, deve ser bem mais difícil do que pra quem já tem já vem de uma criança, de uma adolescência ativa, né? Boa tarde. Ô pessoal, boa tarde. Professor Berto, um abraço, meu amigo. Na verdade, pegando aqui a pergunta do Roberto, rapaz, é uma resposta que depende de fatores. Por exemplo, o Emanuel, ele entrou com a gente, ele realmente não treinava de forma alguma. Então o Emanuel, por exemplo, é um cara disciplinado. Então tudo que a gente pede para fazer na planilha, o cara faz. Só que eu já peguei alunos que já têm uma experiência dentro do esporte, que quando eu pedia para fazer uma coisa, fazer outra já vem viciado. Então eu acho que cada caso é um caso, não adianta. Não é só o fator do sedentarismo ou não, né? Tipo, o Emanuel disse, Emanuel, hoje você tem 10 km plantando bananeira. Ele fazia 10 km plantando bananeira. Entendeu? Eu já tive um aluno que, rapaz, eu ia olhar um aplicativo, meu irmão, tinha treino de corrida todo santo dia. Aí teve um belo dia que eu abri 10 tiros de 300 na terça-feira, que o nosso treino de corrida é segunda, quarta, sexta, né? Não é possível, cara, não é possível.
esse aluno pra conversar, aí ele olhou pra mim e falou assim, rapaz, pois eu tô olhando no YouTube os treinos errados, então. No YouTube, tu tá me pagando pra me montar teu planejamento direitinho, tu tá indo pro YouTube, cara. Assim não dá, bicho, então são N fatores, entendeu? Tem atletas que gostam de se aventurar dessa forma. Né? Mas vamos lá, Manuel, continua então, aí. assim, eu comecei no triatlo há 5 anos atrás e eu botei uma meta quando eu comecei no triatlo. Eu disse, olha, eu quero dar um presente para mim, de 40 anos, fazer uma prova que na verdade eu não distinguia, mas eu dizia, não, eu quero fazer uma prova de triatlo com 40 anos no Ironman, né? Só que na minha cabeça eu nunca tinha tido como eu estava começando, eu já ouvia falar tudo. E assim eu comecei a treinar, aí eu falei, meu presente, eu faço aniversário em fevereiro, o meu presente pode vir em janeiro, em fevereiro, em dezembro, não interessa, eu quero fazer naquele ano. E assim eu fiz, que foi a primeira prova de longa distância, né? Porque minha primeira prova de triatlo foi em abril em São Luís. Né? Aqui a gente não tinha essas provas de triatlo ativa, né? A gente pegou, hoje a federação tem à frente o Roberto, né? Mas na época a federação ela não era tão ativa e até assim muita gente fazia prova, mas fazia prova fora porque aqui não tinha, e de lá para cá mudou bastante essa realidade, né? Não é uma tarefa fácil, eu até defendo um pouco assim quem vem de outras administrações, porque realmente sim, é difícil, mas a gente tem conseguido, graças a Deus. Estamos aí com Barra Tri, que é uma prova de sucesso, vai ter 9 de setembro aí, muita gente inscrita, graças a Deus, e vamos nessa sequência aí. E aí, aí tu estreou em agosto, né? Foi, eu estreiei em agosto de 2018 em Maceió, foi a minha estreia em longa distância. Aí eu costumo dizer que tem um encanto pela longa distância e realmente você fica encantado pela longa distância. A longa distância que eu digo é uma maratona, é um full, umas provas de endurance, provas né? mais voltadas para o endurance mesmo, né? E de lá para cá a gente vinha trabalhando a ideia tem um negócio de um cafezinho. Como foi que chegou mesmo a história aí aí começou essa história do full acho que 2022. Já no meio de 2022 começou essa brincadeira assim, não, vamos agora fazer um full, tá na hora. Eu disse, rapaz, calma aí, deixa eu pegar mais, engrossar mais o couro. E aí fui para um café, me chamaram para tomar um café. Disse que nesse café que é o café cilada. O cara apertou a mão, aí tá sem jeito, aí pronto, assumiu o compromisso. Rapaz, Essa é uma brincadeira que a gente faz, porque toda prova uma prova alvo e que a gente define que ela é um pouco mais complexa, mais difícil, a gente, bora sentar para tomar um café e discutir da prova. Então, assim, quando chamarem para tomar café, pode esperar que tem coisa boa. Na principiativa, o cafezinho. O cafezinho na principiativa. Aqui já teve outro, que teve um cafezinho aqui que foi o Mourão. o Mourão Mas vai ser o novo estreante. O bom do Mourão é que o Mourão tava parado, né? E voltou já se inscrevendo. Mas eu tenho certeza que eu fiz um bem pra ele, que ele já tá todo disciplinado aí, treinando bem direitinho. Com 3 fortalezas. Ele tá treinando bem direitinho. Próximo ano nós estamos aqui. Deixa eu dar só um parêntese aí rapidinho, que a gente tá falando aqui do triatlo de longa distância, né? Das provas de longa distância. Para quem não sabe, o triatlo tem essas distâncias, né? Tem o sprint. Então vamos começar pelo shot, que normalmente é a distância que realmente a galera que a gente cria para justamente a galera iniciar no triatlo, né? Que nada 300 metros. Mas o shot depende muito dos organizadores. Aqui em Teresina, no Piauí, a gente coloca 300 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida. O sprint, que é a modalidade já oficial, que todos os estados já têm,
nada 750 metros, pedala 20 km e corre 5 km. E o Olímpico, que é a nossa prova que vai ter também, que é a distância olímpica que a gente vai ter no Barra Tri, é o dobro do sprint, nada 1.500 metros, pedala 40 km e corre 10 km. Aí já vem a parte dos triatlos longa distâncias, que é caracterizado pela distância meia distância ou meio Ironman, que nada 1.900 metros, pedala 90 km, depois corre a meia maratona, 21 km. E nós temos, que é o episódio de hoje, o Ironman, né, a distância full, que nada 3.800 metros, pedala 180 e corre 42. Só pra... Pegando o teu gancho aí que tu falou das distâncias. E aí, daí vai pros ultras, né? Que enfim, que inclusive falando de ultra, eu vou falar só de um, que é o B515, que até um dos próximos convidados vai ser nosso amigo Alessio, nosso companheiro. Nesse Ironman que a gente foi, nós fomos 5 do Piauí. Fomos o Zé Bruno, o Emanuel, eu, o Marcos Vinícius, né, que é o nosso amigo que a gente chama de Buiú. Que também estreou, que estreou também. E o Alessio, que já tinha feito, eu não lembro quantos Ironman o Alessio já foto fez. pesada. O Ironman já fez, o Alessio já fez vários Ironman e fez o B515. E aqui do Piauí, quando eu digo do Piauí, eu digo que a gente tem duas pessoas que fizeram o B515, que tem o Daniel França também, que não é natural daqui, mas já vive há bem uns 30 anos aqui, e pra mim já é piauiense. E eu acho que o Daniel Pires também está inscrito no B, se eu não me engano. Ele fez recentemente também uma prova, um Ironman, o Daniel Pires, o Patagon Man, né? Que também é a distância full Ironman, né? Que é caracterizado como X-Tri, que é essa que eu fiz que é também, que o Fodax Man, que é uma prova que tem trilha, tem montanha aí pra dar em doido. É um Ironman mais puxado. Então, resumindo, tem os ultras, tem... Na verdade, a brincadeira nunca acaba. O cara acaba, não. Você inventa uma distância absurda e vem outro animal e inventa uma uma pior mais ainda. doida ainda. Aí vem um doido que faz 100 Faz 100 seguidos. Aí tem loucura, mas enfim. No Ultra nós vamos ter episódios à frente chamando o nosso amigo Alessio para ele contar um pouco dessa empreitada dele. Deu certo, mano? Deu pra passar aí um pouco dessa motivação acho que deu aí de pra fazer pessoal um entender um pouco. Ironman. Não, e Porque assim... coisa que o Emanuel falou, e só um minutinho, mano, dessa questão de você querer sempre achar que não tá preparado, né? Vou fazer tantas provas aqui pra fazer o Ironman, e eu tava com esse sentimento, cara, assim, você fica querendo ou não, você tem um medo, né? De se desafiar numa distância maior, né? E aí você, rapaz, eu vou esperar próximo ano, e aí foi quando eu tomei a decisão, não, cara, 2023 eu vou fazer. A gente tava até inscrito no ano passado no Piauí Man, né? Aí mas acabou que a prova foi cancelada, e aí eu, não, 2023 não passa, aí criei coragem também, e aí fiz a inscrição. É engraçado, a gente vai fazer essa inscrição e um se comunica com o outro, e vai quando um faz, os outros Mas faz. ajuda, cara, você Isso motiva, né? motiva. E até a questão de você fazer a prova só, na viagem, né? Você encontrar a galera, querendo ou não, é uma parte a mais da viagem, né? De você se reunir com a galera lá, e um ajuda, um precisa de uma coisa ou de outra, né? E isso aí ajuda demais na viagem. O Zé Bruno, quando a gente perguntou quando ele iniciou, ele falou até na parte de pular etapas, né? Que tem atletas que já chegam, né? Dizendo, rapaz, eu quero fazer tal prova esse ano logo e tal. E existe até vários atletas que também tem esse perfil, né? Que, tipo, a gente já chega dizendo logo que é a prova. O Emanuel, por exemplo, quando ele foi iniciar pra gente, ele já veio falando que tinha uma prova de 13 km de corrida, lá no Zoo Botânico. Mas qual foi o maior longo que tu fez? Então, já fiz 6. Aí a prova era de 13 em trilha, entendeu? Isso é um desafio até pra gente treinador, entendeu? É porque também era a questão, além de... Era de cuida do meio ambiente, não né? treinar, não saber, não ter ideia, era falta de noção mesmo. Só que assim, porque assim, no meu caso, como eu vinha do sedentarismo total, né? Então assim, eu comecei a pedalar e fui começar a correr e tomei gosto. Eu disse, tudo que era corrida de rua, então tava queria inscrito. fazer. Eu queria fazer. E realmente aí depois... Quer bater RP em toda, né? Você não bateu, tá com raiva. Não, essa coisa não prestou Vai não. abandonar o esporte. Mas assim, quando a gente fala também de se inscrever, outra coisa que eu gosto muito de me inscrever, por exemplo, dessas longas distâncias, maratona e full, o fato de você se inscrever com outras pessoas é um treino também. Pelo menos aqui eu, o Manel e o Alessio, a gente treina junto. Cara, isso ajuda demais. Você fazer um longão com outras pessoas, pelo menos pra mim,
ajuda muito. Demais. Ajuda muito mesmo. Não só no dia da prova, mas na preparação. Isso A ajuda prova muito. ela acaba sendo bem divertida, né? Porque não tem só seus companheiros, mas outras pessoas ali. Eu costumo até falar pros alunos que, tipo assim, o cara, numa preparação que é dolorido, mano. Você, tipo, é uma coisa que a gente vai perguntar já pra vocês, que você tá ali, acabou um treino, 30 km de corrida, por exemplo, a Manuel, que eu fico mais perto, né? Então eu acredito que não seja tão diferente pro Zé Bruno, pro Roberto. Acabou o treino, não, vamos aqui, um sábadozinho, um longão de corrida, 30 km, aí o cara vai ter que abrir a loja, entendeu? Esse Então, negócio isso do aí- Emanuel abrir a loja, eu vou te dizer, toda vez dá problema. A Entendeu? gente tá Então, correndo. Trabalho mas isso tá- não, trabalho isso tá não- atrapalhando isso não- teu Explica qual é o Deixa eu problema. dizer Explica qual é o problema. A gente tá correndo aqui, aí o treino é a 4h40, 4h50. é quando eu vamos olho lá o supor. gráfico lá nas Não, aí análises. a gente vem, aí o Emanuel começa a acelerar. Digo, Manel, cara, bora respeitar aqui o treino. Não, pô, 4h30. eu ainda pergunto que horas são. Então, Quando ele pergunta que horas é 4h30, 4h, tipo, Manuel, o treino é 4h40. Não, tenho que abrir a loja. Correr dia de sábado com o Emanuel, pode se esperar que ele vai sair feito doido. Não, fica engraçado é que teve algumas vezes que eu correndo domingo, aí ele acelera. Eu digo, Manuel, bora parar com essa mania, que hoje não tem loja pra abrir, não. Assim, aí voltando aí também essa questão de ter uma base, né, para treino. A gente vai agora para Fortaleza, a gente está levando 10 alunos pro 70.3. E a gente tem estreantes aí que acredito que nunca nem imaginou que iria fazer uma prova como essa logo nesse ano. Só que o que acontece? Apesar de ter várias experiências, o Emanuel também sabe disso. O Roberto acredito que ele já pegou a assessoria já mais formada. O Emanuel tá desde o início mesmo com a gente. Então uma coisa que a gente sempre prezou é as experiências, né, velho? Tipo assim, claro que a gente não ia liberar o Emanuel para um 70.3 em agosto se ele não fosse passar pelas provas principais, que é o sprint, que é o olímpico, e também a gente também tem os treinos específicos de transição, né? Que é E essas provas, assim, essas provas que a gente falou da distância são muito importantes. são Pra botar a pessoa pra adentrar a zona de sair da zona de esporte, conforto. pra dentro das pessoas que adentram o esporte, pra criar confiança. Pra você, preparação. literalmente, Você testar a eu- disciplina, né? Literalmente eu digo que é pra pessoa saber se realmente é aquilo que ela quer. Entendeu? Falando de Porque distância, apesar de ser uma prova curta, mas é intensa. Então, assim, o ritmo que você tá É ali diferente. é diferente. Então você acaba sentindo um impacto maior, né, de uma prova mais curta. Já a prova longa entra num planejamento, se você queima aquelas etapas de provas curtas, de provas que são a Você acaba base não tendo para uma experiência. outra prova de uma distância maior, você acaba pode ocorrer, eu não estou dizendo que vai ocorrer, mas pode ocorrer, e você acaba se frustrando porque não teve uma experiência mas anterior. assim, eu ia até falar de outra coisa aqui, aproveitando o gancho eu vou falar, mas tem muita gente que o pessoal fala que é gente de um Ironman só, gente de uma maratona só, que às vezes quando a pessoa pula essas etapas, se torna tão sofrido uma prova dessa, que termina não Traumático. voltando. Não gosto. Que termina não voltando. E falando do que o show falou das distâncias, antes de treinar com o show, eu treinava com assessoria de fora. É um pouco diferente, eu gostava de treinar com assessoria de fora, mas eu tinha um hábito lá de que minha prova-alvo é o 70.3, a provável é o 70.3. Aparecia várias corridas de 21, de 15, de 10, de 5, eu digo, não, meu alvo é o 70.3, eu não tinha essas provas no meio. Quando eu entrei no show, eu até brincava, eu digo, rapaz, eu tenho preguiça de correr 5 km, que bota foto. Eu sei que a metodologia do show, ele já tem esse hábito de botar você para fazer essas provas. Comecei a fazer prova de 5, de 10 eu nunca fiz, mas de 15, de 21. A minha evolução de velocidade, assim, de baixar tempo nos meus RPs, veio depois que eu comecei a fazer essas provinhas. Então, do Athlon, essas provinhas curtas, melhorou muito minha transição, melhorou meus tempos em distâncias menores e, consequentemente, melhorou meu tempo na maratona. Pra então, quem não sabe, essa transição que ele fala é justamente a troca de modalidade. Você vem da natação, aí é mais conhecido como T1, que é a transição 1. Você vem da natação,
Pegou o material da bike, saiu pra pedalar. A T2 deixou a bicicleta, tirou o capacete, tudo direitinho, botou o tênis e saiu pra correr. O Roberto, ele tinha como é que se diz? Um costume grande de, não, vou pedalar, fazer treino de tração, 80 mais 5. O cara acabava os 80 km, Cardoso, traz um cafezinho, meu filho, você tem que correr, meu filho. O treino de transição é específico. Tem um capítulo, um Aí episódiozinho. ele fala, no Iron Man. não, mas aí o tem seu que Manel, ser falado. o seu Manel que é doido aí, chega agoniado, bota o tênis, sai pra correr. E o meu filho, treino de transição é específico. Na prova O que é isso, você né? Na faz prova aqui, você vai tomar você café. vai levar pra prova. Mas tu acredita, Não, acho que mas o café não. pô, ele Mas levou um uma beiju, tapioca, o cara um leva um beiju, beiju. velho. Conversa. Eu levou um Levou um beiju. beiju. Aí, rapaz, tu vai evitar de comer o beiju, doido. Aí chegou lá, o beiju endureceu, cara. Não, freio daquela, pô, tem que beijar o que resiste. Eu vou falar Se engasgou vou com falar beiju. desse Eu tinha mania de ir no meio do pedal, botar um beiju e comer assim, um carboidrato, né? E eu gostava, me sentia bem. Aí eu digo, não, no dia da prova eu vou botar um beiju na transição. Só que a gente é acostumado com esse nosso calor aqui, e vai com um frio daquele que a gente passou. Eu fiz o beiju de manhã antes da prova, botei na transição. Rapaz, eu saí pra correr com esse beiju. Eu comi o primeiro pedaço, o bicho desceu ruim. Quando eu comi o segundo, eu engasguei. Eu, Luciana, tirando foto, filmando lá no começo da corrida, eu tossindo, engasgado, cuspindo com o beiju. Botei, joguei e foi fora o beiju. Eu levei também 2 sanduíches pra comer no pedal. Eu fiz Agora eu já sei de quem era a bisnaga que tava no meio do percurso. Agora essa bisnaga que o Manuel tá falando é uma baguete. Era baguete, não era bisnaga, não, era uma baguete. Caída no meio do pedal, né? Foi no meio do pedal. Mas eu botei meu pãozinho, aquela vinagazinha, pãozinho com Nutella, meu amigo. Olha, conta as horas. Eita, Eu também, já pô, já. fiz com um docezinho de goiaba também, fiz bem crocante, cara. Fazer a propaganda também. Embrulhei no papel alumínio e tal. Pô, vou comer bem crocantezinho no pedal pra quando eu tirei. Bicho molhado assim. Mas deu certo, eu consegui comer. Vou fazer até a propaganda do nosso amigo padeiro Daniel Braga. Meu amigo, ele faz umas bisnaguinhas que ele faz mesmo uma bicha bem compacta e aí faz com, com queijo com azeitona, goiabada. No meu longo de pedal. Já bem recheado. No meu longo de pedal e no Ironman eu levei a bisnaguinha dele, por mais que tivesse gelado, eu consegui comer. Agora o beijo não deu nada. É punk. Já que a gente se adentrou em questão de alimentação, galera, como é que tá como é a alimentação de vocês aí dentro de um treinamento, dentro de uma prova dessa aí? Fala aí pra galera aí que tá assistindo vocês. Tá triste, cara. Mas não, assim, na preparação claro que quanto mais você vai treinando assim na evolução da distância, né, vai aumentando os longões e tal, você pode se dando ao luxo ali de comer um pouquinho mais. E sair uma vez ou outra ali da dieta, né? Assim, pelo menos é uma vantagem que eu vejo do triatlo é essa. É bom demais, meu amigo. O cara faz um longão ali de 180, pode arrumar comida que você não aguenta Aí assim, mas eu tento me alimentar bem, cara, assim, eu não bebo, né? Depois que eu comecei no triatlo, eu parei assim totalmente, né? De beber 100%. E aí eu procuro assim me alimentar bem, não comer industrializado, mas eu não sigo assim nenhuma aquela coisa de certinho de nutricionista, não. Eu vou pela minha fome mesmo e tem dado certo aí, né? Por enquanto. Não, mas eu mudei muito minha alimentação. Eu como muito, mas eu passei a comer um pouco mais certo. Eu já vou pro nutricionista, que é nosso amigo também, que adentrou ao triatlo, vai fazer a estreia dele no Barra Tri, no short, nosso amigo Adair Modesto. O homem tá nadando. Não, mas ele fez o Trifest também. Aí ele fez o Trifest aqui, Agora mas assim, vai ser a estreia dele no triatlo no mar, né? No mar, porque o nosso Trifest foi um evento realmente pra galera iniciar mesmo. A gente teve muito iniciante que foi na piscina, né? Legal. Mas assim, eu como muito. Procurei comer mais certinho, mais arroz, mais feijão, mais a proteína mesmo boa, um carboidrato bom. Mas, bicho, é bom demais. E você? E a maionese? Tu ainda tá comendo um pote de maionese? Larguei total. A sobremesa do cara, pô, era uma xícara de maionese, pô. Isso, como é que pode um negócio desse? Mas a Nutella ele não largou, não. Larguei também a Nutella. Não é possível. Larguei também a Nutella. Agora ele tá com Mas não vocês sei o que 10 aí, como é o nome? Que vem com chocolate também. Eu acho que é um Silésia, porque eu tô fazendo ativo Silésia. Faz propaganda aqui da Principiativo. Fui fazer uma viagem aí.
Só ganhei foi peso. E aí, tio Manu, como é que é a tua alimentação aí, mano? Não, assim, eu procuro me alimentar bem, como o Zé Bruno falou. Só que no caso, o Zé Bruno ele não tem acompanhamento. Eu já preciso daquela pessoa realmente me acompanhando. Então eu tenho um acompanhamento nutricional. Procuro tentar fazer os 100% ali que está no planejamento. Eu também não sou santo, dou aquela fugidinha da dieta. Principalmente quando tem um treino longo. Né? Não, mas eu vou te cortar bem aqui. Nos últimos treinos o cara tava... Eu vou entregar a gente a um mês da prova. Eu assim, mais gordinho, assim, sem estar muito preocupado. Aí meu amigo Manel, assim, que tem uma estrutura mais leve. Uma estrutura, vamos dizer que mais leve. Chegou ao mês da prova, a gente terminou uma transição 1h da tarde aqui na Raul Que Lopes. foi aquele simulado de Ironman. A gente fez um 70.3 no treino. A gente nadou lá na Fazenda Real. E aí fez o pedal, botou a bicicleta aqui na farmácia e terminou ali na Raul Lopes. Aí eu e o Alessio, a gente abriu uma cervejinha assim pra repor o carboidrato, né? O Manuel disse que tava 0 álcool e 0 açúcar. Eu digo, Manel, Ficou com o estresse lá em cima, o cara tirando a escolha. Não, foi. Porque assim, às vezes eu fico muito bitolado nisso, porque eu acho que. Eu acredito também que eu cheguei a pesar mais de 80 quilos, né? Hoje eu peso ali na faixa de 64. Eu peso 84, tu tá tirando onda. Não tô tirando onda, não. Quando eu Então, era assim, gordo, eu pesava 80. Não, mas assim, é porque acaba, de uma certa forma, eu me via como era que eu estava antes, ansiedade, depressão, a taxa, tudo lá em cima, então eu acabo ficando vendo aquela imagem do passado e procuro também não cair para aquilo, né? Então, por isso que eu disse, mas às vezes um sorvete, um chocolate, um refrigerante, isso aí não faz mal. Uma coisa que eu aprendi, que meu pai, aprendi com meu pai, é que ele diz, tudo demais é veneno. Né? Então, assim, se você comer demais, se você fizer dieta demais, desculpa. Isso é emocionante. Né? A única coisa que não é veneno é se você treinar demais. Aí não é veneno, não. Aí é bom, faz bem. Mas, enfim. Não, mas se a gente for levar em consideração até demais, vai se machucar, vai ser também. Você tem que fazer dentro. Não, com certeza. Tem que fazer dentro do planejamento. Não, mas eu tirei essa brincadeira aqui com o Manel, porque aqui todo mundo é amigo e no nosso dia a dia a gente sempre é um mexendo com o outro brincando, mas cada um se conhece, sabe? O triatlo ensina muita gente a se conhecer. Então, assim, ele optou por isso. Eu já não faço assim, mas assim, cada um tem seu planejamento, isso é individual, isso aqui é só a individualidade é bem específica realmente nisso, porque até semana passada eu tava brincando com o Show, o Show, cara, não tô me sentindo muito bem porque eu tô sentindo pesado. Ele olhou assim pra mim. Pesado? Tá de brincadeira, né? Eu disse, não, cara, mas é porque eu tô me sentindo pesado, eu não consegui bater o peso que eu tava antes da prova. Não, aí ele pegou, foi me mostrar. O cara comprou, pô, uma balança de bioimpedância. Ele foi me mostrar, cara, 64, 65, caraca, velho. Ele tá pesado. Quando tava treinando com o Aaron. Tá pesado demais. Aí assim, a gente acaba tendo essa visão, mas de uma certa forma acaba relaxando também depois. A gente vê que para o que a gente quer, para longa distância, para o endurance mesmo, não adianta, tem que se alimentar bem, tem que comer bem e comer. Até não porque... pode se privar também de comer, não. E comer bem, que eu quero dizer, é comer uma comida limpa, comer uma coisa boa realmente. Antes do longão é dar mesmo aquela carbada que a gente costuma dizer. E também tem aquela coisa também, né? A galera acha que, tipo, a comida, ela não é um fundamento para até ter uma recuperação muscular. Né? Não, acabei um treino aqui e não vou tomar, tipo, não comer um arroz porque é carboidrato que eu vou engordar, entendeu? Sendo que a nossa alimentação, ela sendo limpa, como a gente está falando, só em tirar esses industrializados, o corpo já aceita de forma assim fantástica, até porque o corpo acaba não inflamando devido aos derivados, essas coisas. Pão inflama, mas o cara toma cachaça aí. Meio contraditório um negócio desse, né?
Mas aquela coisa, uma coisa que sempre tá mudando, assim, os estudos saindo é justamente essa questão de alimentação, né? Antigamente o abacate era o vilão de tudo, hoje todo mundo come abacate. O ovo, né? A O questão do ovo, né? Então, tipo assim, a alimentação ela conta muito no resultado, né? Até porque ninguém vai pra uma prova de endurance só testar um gel no dia da prova, que com certeza vai dar um negócio ruim. Não vai comer qualquer coisa como pré-treino, entendeu? Então, tipo assim... Vai levar um beiju. Não vai levar um beiju, Não. Não, mas era de costume. O problema foi o clima. Não, o o costume que tu passa 30 minutos pra tu comer um beiju com é café. isso, rapaz. Agora Tipo assim, mas a vamos questão tirar onda, é por que eu perguntei isso, né? Porque, tipo assim, quem tá assistindo aí acha que pra poder fazer um Ironman, que é uma de oficial, assim, tirando o Ultra, é uma das maiores distâncias de triatlo, precisa fazer algo exorbitante pra chegar a tal objetivo. Né? É o básico, cara. É o básico. O básico funciona. É o O básico básico funciona. Não tem Tem nenhum que treino inventar. milagroso. Não adianta Tanto ter que eu tô muita perguntando, firula, se vocês não. parar pra analisar, a gente Tem tá que conversando ter. aqui e as perguntas são as mais frequentes e vocês estão conseguindo assim colocar bem detalhadozinho pra galera realmente entender que pra gente chegar a um certo objetivo, a gente não precisa fazer aquelas coisas todas e tal. É só fazer o básico, é só fazer o que o treinador pede. E uma coisa também que é alinhado com o treinador, tudo é o feedback, que a gente consegue fazer um planejamento legal, então a gente consegue fazer tudo que a gente quer fazendo o básico, mano. Começando direitinho, conversando, na amizade, tudo direitinho, um ajudando o outro, dá tudo certo. Antes da gente começar a falar, passar pro dia da prova, eu vou fazer só mais uma colocação relacionada às distâncias do triatlo. Não, e depois de tudo, eu quero falar outra coisa também. Sim, senhor. Aí, falando das distâncias, o que eu tô achando bacana aqui no triatlon do estado, primeiro que o pessoal tá mudando um pouco assim o hábito, a percepção, que realmente assim, o se filiar à federação, aproveitar que o Nacho vai falar, as pessoas às vezes se perguntam o porquê, mas a federação só consegue atuar se ela tiver filiados. Pra gente conseguir fazer alguma coisa, tem que ter filiado. E tem custo com contabilidade, tem taxa da receita. A gente tem uma federação bem chuta, porque basicamente o Show é conselheiro, o Emanuel, eu tenho ajuda aqui do pessoal próximo, mas é na amizade, é a gente mesmo que resolve as coisas. E o pessoal tá mudando um pouco o hábito, tanto de se filiar, como a gente, 1 ano, 2 anos atrás, quando a gente fez o Barra Tri o ano passado, por exemplo. E tanto esse hábito da filiação, quanto você vai vendo os iniciantes da evolução. Quando a gente fez o Barra Tri o ano passado, muita gente no short, muita gente no sprint e pouca gente no olímpico. Hoje, a prova que vale pelo campeonato é olímpico. Quando eu fui olhar os inscritos, 70% é olímpico. Pouca gente no sprint e muita pouca gente no shot, que é só mesmo quem tá indo pro shot é aquela galera que iniciante para indo para ganhar confiança. Então assim, a gente tá vendo nesse período que a gente pegou assumiu a federação, a evolução. A gente não tinha filiado, a gente conseguiu botar filiado na federação. Quando o pessoal começou, era aqueles bem iniciantes mesmo, e agora o pessoal já está começando a migrar para o Olímpico. O Show já tem 10 alunos no 70.3, então o grupo que adentrou o esporte está começando a evoluir, a mudar um pouco, e isso é bom demais. Quando a gente começou ali, quando fez 2018, você contava no dedo aqui quem fazia 70.3, era 1, 2, 3, só o full era só o Daniel França, o Show, né? Tem algumas pessoas que já fez. Que tá treinando bem. Que continuou treinando. O Leandro Ponce já fez, o Itamar já fez. Treinando, são poucos, né? E hoje já tem uma galera aí no 70.3. Hoje prova tem um representante lá. Tem gente fazendo. Amanhã mesmo vai ter o 70.3 de Maceió. Antes de fazer uma pergunta que eu vou fazer, a Mona Lisa perguntou aqui no nosso chat, aqui no canal do YouTube. Ela perguntando aqui, meninos, durante o ciclo, houve dias que perderam o treino? Com certeza, eu acho que eu perdi treino. Assim, eu só perco o treino se eu tiver machucado. Se eu tiver assim, eu tô com uma dor assim, vou na fisioterapia lá e tal, no full, eu acho que eu só tive um edema assim na panturrilha, que eu acho que
parei uns 2 dias assim, foram 2 dias de treino que eu peguei. Agora, graças a Deus. Eu furei muito pouco treino, mas eu creio que natação, eu posso ter perdido uma natação, ou um pedal assim, quer queira que. Não, eu acho que cheguei a perder treino. Agora, muito pouco, porque assim, pelo menos eu. Quando eu cheguei pro full, eu digo, não, a gente tem que priorizar. Tem que priorizar. Então, assim, eu sei que tem trabalho, tem família, tem tudo. E quando você se inscreve numa prova dessa, não é você. É você tem que estar bem, você tem que conversar com sua esposa, se for mulher, conversar com seu marido, porque quem tem mulher, tem filho, todo mundo se envolve nesse processo. Tudo junto. Então, assim, eu prioriza. ia Eu vou só falar um justamente ponto aí isso. da questão do ciclo aí do full, Pronto, que a gente vai falar da prova. Vamos já. Deixa só o Manu responder rapidinho. Não, Pode falar, é né? porque ele vai falar justamente a minha pergunta, eu acho. Não, é como o Roberto falou, a questão de furar treino é um pouco complicado. Dificilmente a pessoa consegue 100% daquela planilha. Ou por conta de uma lesão, ou por conta de um dia a dia que a pessoa tem exaustivo. Mas no meu caso, eu procurei cumprir o que dava para me cumprir. Eu cumpri, acredito que uns 95, 90% da planilha, né? Não é fácil, mas tem uma variante aí que influencia demais num ciclo, que é a família. Pronto, daqui a pouco a gente chega também nisso aí. Isso eu posso garantir, que se você não tiver, como o Roberto falou, a sua esposa, o seu esposo, ou aqui nós três temos filhos envolvidos, você nunca faz um Ironman só. Se você está inscrito, você nunca faz um Ironman só. É a família toda. É tanto que ela até perguntou aqui também se houve alguma repercussão grande dessa perda. Agora, como vocês falaram sobre a questão do treinamento, que vocês poucos faltaram, que só por causa de lesão e tudo, esse tipo de coisa. Agora eu vou falar como treinador, que na verdade todo treino, ele é importante dentro de qualquer ciclo de prova. Isso é ponto. Só que aí vai chegar justamente o que eu vou perguntar para vocês. Como é que vocês conseguiram manter todo esse treinamento, conciliando trabalho, família, a saída com os amigos de vocês? Porque, tipo assim, uma das coisas que mais a galera critica, poxa, Roberto, bicho, tu vai deixar de sair com a gente porque amanhã tu tem só 150 km de pedal, pô. Entendeu? Então, conta aí pra galera aí como é que vocês conseguiram conciliar essa parte. Eu vou só fazer uma observação antes sobre a questão do ciclo do Ironman, do full, né? Porque tem muito aluno teu que tá no ciclo do 70.3. O que é que a galera acha assim, vou fazer um full. Aí todo mundo pensa que vai dobrar o ciclo, o tempo de treino, né? E não é assim, durante a semana, claro que vai ter assim um aumento ali, mas não chega a gradativo. Gradativo, mas basicamente durante ali a semana, segunda a sexta, pelo menos no meu caso, né? Os treinos de bike e corrida são mais ou menos ali pouca coisa muda em relação ao 70.3. Não aumenta um pouco o volume, mas nem tanto. O volume realmente foi uma de das tudo coisas que a galera mais perguntou no estreante. Justamente assim, às vezes você faz um treino durante a semana de 1h30 de bike, mas durante a semana você não tem condição de fazer um treino de 3 horas de bike durante a semana. É inviável na questão de logística, né? E o que pega mesmo são os longões, né? Que no meu caso são de sábado, que eu faço longão de corrida, e domingo, que é o meu treino de transição, de bike e corrida, né? Que aí você não tem hora para chegar em casa. De domingo você sai para pedalar e não tem hora para voltar. Chega em casa ali 2 horas da tarde, 1 hora da tarde. E aí a família, cara, assim, é complicado essa questão do domingo, porque eu tenho 2 filhos pequenos e eles são danados. E aí de fim de semana não tem babá e tal, e aí a mulher tem que segurar a ponta, né, em casa. E aí é isso aí que o Mano falou, se não tiver alinhado com a família essa questão, aí dá bronca. Dá bronca. Porque combinando dá bronca, né, mano? Combinando, porque sempre a gente tem que contar com os imprevistos nos treinos longos, né? Então, vira e mexe acaba tendo um imprevisto, furou um pneu, vai demorar um pouco mais além do que a gente já estava prevendo. Mas, assim, falando com relação especificamente à família, à esposa,
Se a esposa não tiver ali, no mesmo clima, na mesma empolgação, é complicado realmente. Eu tenho um exemplo dentro de casa que quando eu comecei a praticar esporte, a Fernanda, que é minha esposa, ela não praticava esporte nenhum. Então, quando eu saía de manhã cedo para o correr ou para pedalar, ela disse, Ave Maria, já vai de novo aquele negócio todo. E hoje em dia, não. Várias provas que ela sabe que o ciclo é importante, ela me botou para fora da cama, literalmente. Dizia assim, bora, levanta, tem que treinar. Então, isso aí é aquela sinergia que você tem, né, dentro de casa. É a empatia. É saber realmente aonde você está entrando. No que diz respeito a um treino longo desse. Porque eu digo, se for para criar problema em casa, vamos pensar 2 vezes, tenta negociar, tudo tem que ser negociado. No meu caso, cara, assim, a solução que eu encontrei durante a semana foi o rolo, né? Na bike. Começar antes da mulher e dos meninos acordarem, né? Ali de madrugada. E assim, eu só treino durante a semana no rolo. Meu único treino durante a semana que eu vou pra rua é no domingo mesmo. Tem gente que precisa aprender isso aí. Cada um com sua rotina e vai buscando isso aí. A verdade é isso aí. Se você não estiver bem alinhado com a família, vai perder treino, vai ser estressante, vai ser complicado. Aí acaba que abandona, né? Quando eu fui pro meu primeiro 70.3, a Mariana, minha filha, tinha acabado de nascer. E aí eu me lembro que aquelas noites sem dormir tudo, e eu perdendo o treino, chegou uma hora que a Luciana, eu vou dormir no quarto com ela quando tiver treino de manhã, e eu dormi no outro quarto para não perder treino, porque se não fosse assim, eu não ia conseguir fazer. Lógico que teve noite que eu perdi treino, mas eu consegui fazer o ciclo e fui pro 70.3, que era a minha estreia. E quando você tem o Emanuel falando da Fernanda, a Luciana corre, ela sabe como é. Quando você tem alguém no esporte, uma esposa no esporte, conhece, é mais fácil. A Fernanda hoje já fez maratona, ela sabe como é um ciclo. Ela é triatleta. Ela sabe como é que você fica cansado depois de um... Sabe, ela sabe. E assim, como o Zé falou, eu usei o rolo muito também durante a semana. Né? Então tinha que, da mesma forma que o Zé acordava mais cedo do que a Fernanda e as meninas, para quem não sabe, eu tenho 2 filhas, uma de 15 e outra de 11 anos, não são tão pequenas, não dá tanto trabalho, assim, são mais independentes do que a do Zé e a do Beto, mas assim, os treinos tinham que encaixar, tinha que dar um jeito. Tem que... Acorda, o treino é 5 horas. Não, então começa o treino 4 horas no rolo. Né? Então tinha que dar um jeito de encaixar os treinos. A Fernandinha, a esposa do Manu, quando eu mandei... Primeiro entrou ele, depois de mais ou menos um mês, né? Ela entrou também. Foi, e tal. Um mês depois ela entrou. Aí ela iniciou somente na corrida. Aí foi engraçado que aí quando a gente iniciou na assessoria, a gente não tinha estrutura ainda, né? Então a gente acabava acompanhando, a gente dividia os horários e acabava acompanhando o aluno do lado do outro. E aí quando a Fernandinha fechou o primeiro mês, aí a Izinha que acompanhava ela inicialmente, né? Ela chegou e perguntou, e aí Fernandinha, tá gostando da corrida? Aí ela só olhou pra Izinha, não. Mas ela nunca desistiu, entendeu? Sim. Porque, querendo ou não é todo mundo que de cara já começa a gostar de sair da zona de conforto, mano. É muito bom, cara. O sofá, aquela história, o sofá é muito bom, né? Mas rapaz, e aí a Izinha colocou, rapaz, não é por nada não, mas ela vai continuar e ela vai gostar. Se você vai pela disciplina. Quando chegou pra mim assim, pro pessoal às vezes se pergunta, eita, como é o ciclo do full? Cara, pra mim o ciclo do full foi assim, eu comecei a me agoniar um pouco, já faltando 3 semanas para a prova, que já era o último treino mais exaustivo. Aí na outra já deu uma aliviada. É cansativo, teve treino que eu não quis ir, teve treino que eu fui cansado, teve. Mas assim, você que já é acostumado com os volumes, termina sendo um negócio mais de um jeito mais natural. Mas assim, chega a hora que você fica um pouco agoniado, depois vai pro polimento e melhora e vai pra prova. Polimento de areia grossa. Esse polimento. O Emanuel sonhou tanto com o polimento. Quando chegou na semana da prova, puxou a
treino, chegou, puxou, que já... Que hora é que começa esse polimento? Esse polimento do Fu ainda hoje com lixa de enrolar prego. Porque esse polimento eu vou dizer, acho que o último treino de natação foi 30 tiros de 100, Cara, mas sei lá. é importante você estar no ciclo e se sentir cansado, porque é o que vai acontecer na prova. Né? São adaptações. Mas adaptação. assim, cortando todo mundo, eu queria só falar uma coisa, que o que eu achei interessante que, assim, eu nunca tinha entendido o sentido de uma frase que todo mundo fala: o dia da prova é a cereja do bolo. Eu disse, meu amigo, essa cereja nunca foi pro meu sorvete. Porque pra mim nunca foi, né? Não vamos falar das outras provas, hein, Beto? Mas tudo bem. Mas assim, e essa prova, a prova, o Ironman, foi aquela prova que eu senti realmente aquela cereja do bolinho, independente das dificuldades que a gente teve, dos perrengues que a gente passou durante a prova, de tudo. Mas assim, foi aquela prova que disse assim, porra, é isso aqui mesmo. Mas é engraçado, eu até comentei com o Buiu quando terminou a prova, é muito esquisito, né, bicho? Você vai pra uma prova dessa, eu fiz em 10 horas e 40. Meu amigo, é um dia todinho. Aí quando você assim racionaliza, eu conversei muito isso com o Shoa. Chegou o dia anterior da prova, eu comecei a ficar um pouco nervoso e racionalizar como é que eu vou pedalar 5 horas e meia, 6 horas, pra depois ir correr. Como é que o cara vai aguentar? O cara começa Meu a ficar amigo, nervoso. eu tenho 3 Ironmans. A pergunta é a mesma toda vez. Tô aqui na bicicleta aqui, meu amigo, eu tô com 100 km. Como é que eu vou correr? Ainda tem 42. Não, o interessante é que essa pergunta foi um treino que a gente fez, tava só eu e o Beto, e a gente contratou o batedor para ir acompanhando a gente, foi o treino mais longo, acho que... 180, não, foi 180. Foi, 180, Coisa foi, assim, acho que foi, 180. eu não me lembro. E no caminho a gente pedalando, conversando, tá, disse, não, qualquer coisa a gente volta pedalando. Não, tá certo, bora, vamos, ainda tava cedo. Meio pro fim, ei Beto, bater 180, bota essa bicicleta dentro do carro, a gente vai embora. Não, meu amigo, não tem mais essa conversa não, a gente volta mesmo. Tu é doido. E quando entrou os dois dentro do carro, entrou foi engraçado, porque assim, a gente entrou no carro, foi pro banco de trás, aí olhou um pra cara do outro e disse assim, Se abraçaram. porra, agora tem uma maratona, e agora? Então assim, é a pergunta que a gente se pensar de faz. Mas tu não faz, foi o que eu disse pro show. Pensar de O show conversou, disse, rapaz, se eu já fiz 3, se eu racionalizar, não faz. Aí o que eu comecei a pensar, não, vou confiar na preparação. Eu treinei, vou confiar na preparação e fazer. E é impressionante, como assim? Vamos lá, 10 horas, eu tô de cara. Não vou dizer assim que passa rápido, mas assim, você vai. Sim. A natação, pra mim, que não tenho dificuldade, pra mim a natação passou muito rápido, beleza. Vai pro pedal, você vai, eita, 100 km, mas pronto, terminou o pedal, cara, vou começar a correr. Eu tava sentindo muita dor e comecei a correr. Quando deu que eu virei lá 4 voltas de 10 km, é a primeira vez que eu corri maratona assim. Mas eu gostei, quando virou a primeira volta, que a dor passou, cara, de caralho, daqui uns dias, daqui umas horas a prova tá acabando. Então assim, você consegue aproveitar e por incrível que pareça, passa rápido. Passa rápido. Lógico que você sofre ali no percurso a cada momento, mas passa rápido. Nossa. O segredo, eu acho que é você ir quebrando, né? Se você pensar no todo, fica mais difícil. Então você pensar em volta. Em objetivos. Objetivo. O objetivo é na a natação, próxima minha boia. preocupação é na natação. O Gil falou aqui que até hoje ele não gosta de correr, mas se ele gostasse de correr, Imagina se gostar. ele disse que ele só corre aqui porque ele faz bem pra ele. O cara que corre sorrindo aí, de boinha, pra 4h20. Sub 4. O Roberto falou uma coisa 20 que diz minutos. que a gente, de uma certa forma, teoricamente, não sente muito a prova passar, né? Essas 10, 11 horas que foi meu caso. Mas, assim, eu acho que quem sentiu passar essas horas realmente foi quem estava lá assistindo. Acompanhando a prova. Acompanhando a prova. O Roberto estava com a esposa, com a Luciana, eu estava com a minha esposa e com minha filha mais nova. O Zé também estava com a... Eu levei a tropa todinha. Levou a tropa toda, né, Zé? Então, Caravana. assim, eu acho que pra eles é que a prova não passava, agora pra gente normalmente, quando a gente tá no telespectador, é bem mais doloroso, pô.
Tipo ali, mano, o E cara ansiedade, faltava né, na cara? mão, velho. Caraca. Aí eu olhava para o entrega e às vezes dava uma bugada, eu, porra, desse menino aqui. Aí esse homem aqui, no meio da prova, que vocês vão até falar logo aí rapidinho também sobre a prova, de como aconteceu, foi inventar negócio, ai, dor nas costas, o cara tá ficando velho, tá ficando com problema. Aí te teve que parar no meio do percurso pra alongar e olhar para o entrega, não, pô, não era pro Beto tá rodando de jeito não, aí pronto, aí não aconteceu alguma coisa. Ela falava com a Luciana, não, mano, mas com certeza ele deve estar assim, ele disse que ia dar uma paradinha na bike e tal, não sei o que. Então, tipo assim, quando o cara tá fora, mano, é ruim demais, o cara tem que estar competindo mesmo. Comparação, racionalizar, mesmo depois que eu fiz, se eu racionalizar, você fica preocupado. A diferença agora que eu fiz, eu sei que é possível. Então, assim, você Abriu uma porta. Você ganha uma certa É o confiança. desbloqueio mental, né? Cara? Você ganha uma tem um certa desbloqueio. confiança, você sabe que dá. E eu terminei relativamente inteiro a corrida, né? Então, assim, eu terminei, eu fiz a corrida toda no progressivano. E aí você ganha uma certa confiança. Porque eu imaginava que eu ia terminar destruído, chegando arrastado. E não, consegui chegar Tu falou aí que a prova esse ano foi atípica. Como foi a prova aí lá? Que, meu amigo, eu vi algumas informações aí que teve muita loucura nessa prova aí. Falando da prova, eu acho que eu e o Zé Bruno, a gente não teve tanto problema, nem esse problema assim, entre aspas. Lógico, todo mundo sentiu, porque assim, tá com 2 anos consecutivos, tanto que o Galvão agora botou uma semana ou antecipou uma semana. Antecipou uma semana. Porque lá tem um negócio de um veraneio lá, que eu não sei, que é uma temporada que tem uns ventos e chuva. Eu vou lhe dizer, eu nunca tinha visto vento tão forte na minha vida e frio, velho. Porque foi muito frio. Só que eu, o Zé Bruno e o Buiu ainda conseguimos passar ileso. O Emanuel e o Alessio foi hipotermia. Foi um negócio tive assim, hipotermia. Na hora da transição quase que o... Assim, eu acredito que para todo mundo, que de uma certa forma preocupa mais é a parte da natação, né? Porque é aquele ambiente que a gente não tem costume. E graças a Deus, dessa vez eu acho que todo mundo não teve o que reclamar da natação. Só que quando a gente saiu pra pedalar, começou, né? Acho que... Pois eu tava até falando com a Fernandinha, ela disse, rapaz, não tem nem como a gente acompanhar os meninos na corrida, porque tá chovendo, começou a chover na bike, não parou mais não. Cara, foi o dia todo chovendo. Não cessou nem um segundo. Não, e teve uma... Aqui eu tô participando do grupo do Fodax Man, né? Da galera que já competiu, que ainda vai fazer nos anos recorrente, e aí eles falaram que... Cara, as casas lá que de vidro lá, os vidros tava tudo balançando, tava muito vento, que a galera vento que já tava, que já fizeram provas lá há bastante tempo, tava loucura. Quando a gente sai ali dos calçamentos ali, que eu entrei, é que nem aquela sensação de Fortaleza, tu faz um retorno lá no restaurante, que tu vem a porrada assim, pau, quando eu senti, pai, que vai ser duro, viu? E o pé dormente na sapatilha. Dormente. Meu braço dormente. Foi um negócio assim. O pedal todinho, todo o tempo molhado. Eu nunca Não passei tinha um como o frio, cara nem cara, secar. Era assim, água muita, chuva, A gente vento, conversa, frio. mas só sabe mesmo quem tava lá. Porque assim, realmente é um negócio assim, totalmente diferente do que a gente já tinha passado. Tanto que tinha profissionais desistindo, sentindo o clipe teve profissional. Não foi que nem no Fodax Man, a maioria da galera que faz a prova lá é do sul, né? Aí eu fui o único piauiense, meu amigo. E eu pedalando lá com corta-vento, aí os caras, que diacho que tá fazendo isso aí, doido? Mas tô morrendo de frio, pô. Meu amigo, lá tinha gente com saco de lixo, com corta-vento. O Emanuel terminou a corrida com isso aqui tudo cortado, porque ele botou uma manta térmica e vestiu um macaquinho. Eu vi que tem um vídeo Cara, que muita gente desistindo assim na bike, muita gente parada, o cara parava e ficava sentado com hipotermia na bike. Foi o ano que na teve corrida. mais desistência, foi esse ano que a gente fez. Foi assim um negócio mesmo bem... Outro motivo de eu querer voltar lá, além de eu ter tido esse problema querer subir 10, ciclismo, não, é pegar a prova lá com que foram 20, não sei quantos anos aí que já tem de Ironman em Floripa, e todos foram com... tem o hábito lá de ser um clima bom, de ser uma prova relativamente rápida. E a gente pegou mesmo
A gente chegou lá preparado para uma coisa, no dia anterior tava sol. Sol quente, tava realmente agora, quente. uma coisa que Tava... foi boa no dia foi que tava muito mexido o mar no dia que a gente Sim. nadou. Foi. O Zé Bruno acertou até me deu até uma força sem querer lá nadando. Que no dia da prova já foi bem mais tranquilo. Mas é aquela coisa, qual foi o horário que vocês foram? Que eu acho que eu conversei foi com o Manu. Foi isso também que eu falei pro... Porque o que acontece? Porque a gente foi, já foi um pouco mais tarde, normalmente o que a gente foi acontece? fazer o De reconhecimento manhã na cedo, sexta. Até pra galera aí que tá assistindo aí, que vai fazer o triatlon, normalmente quando a gente vai fazer reconhecimento da prova, a gente nunca vai na hora da largada. A gente sempre vai mais tarde, então até no turno da tarde. Então isso muda 100% a especificidade da prova. Até porque à medida que vai passando, vai ficando mais quente, vai tendo mais vento. Então, tipo, de manhã mais cedo é normal a Almazen tá mais pronta se não estiver chovendo. A natação então... foi abençoada, tava bem flatzinho mesmo, fiz bem bacana mesmo. Eu só tive um problema que meu óculos soltou, bicho. Eu nadei 500 metros sem óculos na natação, navegando. Cara, a natação também eu gostei demais, achei muito tranquilo lá o mar, só na hora de sair lá, né? Na saída já... ali na saída. Na última perna mesmo, quando a gente já tava saindo, já baldeou um pouquinho, mas nada que vá abalasse, não. Mas o restante da prova foi chuva. Coloca as fotos aí, Ju. Bota as fotos, a gente tá falando da prova aqui, bora falar um pouco. Aí, né, temos fotos aqui, a gente vai botar fotos, tem foto minha, do Zé Bruno, do Emanuel. E já que nós estamos começando a mostrar foto, o Gil vai passando e eu vou falar um pouco aqui quando a gente fala do full. Pessoal, o full, assim, pra mim, essa primeira prova que eu fiz foi um sonho. Eu tinha uma vontade mesmo de fazer a prova. A Luciana, minha esposa, foi comigo, você vive aquele universo. Aí foi a gente antes da natação. Então, assim, essa prova do Ironman lá, o pessoal fala, eita, o Ironman, mas não. Realmente o Ironman é uma coisa diferente lá em Floripa. É mesmo um negócio assim que você chega... um super-herói diferente. Super-herói diferente. Aí é interessante porque o frio, eu não sou muito... Não combino muito com frio, né? Eu não imagino, não sei então assim, acho que falta gordura. eu segurando com a mão na frente e ia pegar o gel. Teve uma hora que eu fui pegar o gel, eu não consegui mexer a mão porque a mão estava congelada. A mão endureceu. Cara, mas eu sei que o Roberto falou, a atmosfera que cria lá na cidade, né, cara? Você chega ali em Jurerê, você chega no aeroporto, já tem tem o aviso lá. Cidade do Ironman, tudo é Ironman. meu amigo, Do taxista até você chegar em Jurerê, só fala assim, Ironman. É um Ironman. negócio surreal. Pra mim, eu saí ali uma semana. Quer ser modelo, Aquela semana que eu saí para aquela prova, realmente você esquece mesmo ali os problemas que estão ao seu redor, você vive aquilo ali e ali foi feito para fazer uma prova. Aquela estrutura ali é um negócio mesmo surreal. É sensacional, cara. Eu também. Eu tinha ido lá já em Florianópolis no 70.3, mas era um local diferente lá. A natação é na Praia dos Ingleses, né? O pedal, grande parte é no mesmo percurso, mas a corrida também em outro local. Aí a gente ajeitando a bicicleta, porque tem toda a preparação. Você vai daqui com bicicleta desmontada, bota no malabike, desmonta malabike. Você vai para uma prova dessa, você vai para fazer a prova. O passeio é algo que é muito pouco. Você vive a prova mesmo 100%. Aí o Emanuel aproveitou com a família, né? Porque assim, o Ironman, como a gente diz, gira na família. A minha esposa foi. Tá até falando aqui que teve muito frio, vento. Vimos atletas sofrendo com hipotermia, até desistindo. Eu tô falando aqui que acompanhou a prova e pode até dizer que realmente foi muito duro, até pros staffs. O bom é que a gente fala da prova, eu assim, me deu uma certa força, até me deu, no final foi bom. Eu desci pra corrida. Chega mais perto aí que tô entendendo. Eu desci pra corrida com muita dor, né? E aí eram 4 voltas, né? Aí você começa a parcelar a estratégia. Aí eu digo, não, na próxima volta eu vou ver a Luciana, vai me dar uma força e tal, ela vai fazer uma chamada de vídeo pra Mariana, passou a primeira volta, cadê a Luciana? Eu digo, não, mas na segunda ela vai estar lá. Aí na segunda volta não tá a Luciana, eu digo, não, será possível? Na terceira eu vou ver. Resultado, terminou a corrida, e não deu pra ver. Eu não vi a mulher, ainda bem que tinha o... Não. E a minha também tava lá no carro, teve uma hora que eles passaram e tava todo mundo no carro e gritaram. Aí deu aquela empolgada, né?
Aí eles deram uma volta lá e não me viram uma hora eu passando. Cara, e eles estavam num engarrafamento assim, eu vou mirando pegar o carro. E o carro indo, e eu correndo, apertando o pace, e o pace já tava no quilômetro 10 ali. Não dá pra apertar mais do que isso, ainda bem que consegui pegar no final, mas você fica pensando mesmo, pô, quero encontrar a família porque dá um gás, cara, com certeza. Dá um gás mesmo, porque, rapaz, cara, e assim, por mais que eu não tenha encontrado, mas você ficar com aquilo na cabeça, assim, você tem aquela força, mas realmente assim... Vou mandar fazer um quadro aí, ó. Essa daí foi, acho que o Zé tava na terceira, já tava na terceira volta e eu tava abrindo... Né? Eu tava abrindo a primeira volta ainda, totalmente destruído por causa da hipotermia. No caso, a hipotermia aí foi na tenda da transição, na T2. E aí tu tava com manta térmica por baixo? Eu cheguei e não consegui nem abrir o macaquinho porque eu não tinha condição. Aí o staff chegou e disse, cara, tu não tá bem. Foi engraçado que eu tava no 29. Já tava na terceira, né? Na hora que eu entrei aí naquela ruazinha, um condomínio ali. No The Walking Dead. Aí eu fui no banheiro. Aí fui no banheiro lá. Aí quando eu fui no banheiro, pronto, dali pra ali foi dali pra baixo. Não consegui mais correr direito, não. Que eu tava falando, ainda bem que tinha o Otto, né? Que é nosso amigo aqui do triatlo, e o Bruno Castelo Branco. Mesmo pra dar, vai Roberto! Eu digo, rapaz, pelo menos deu um vai Roberto, porque minha mulher. Deu um animal, né? Eu também, eu não vi a e Fernanda eu não encontrei na com corrida. nenhum de vocês também, não encontrei com ninguém na prova. Eu encontrei o Zé nesse trecho da corrida. Encontrei o Marcos e encontrei o Alex. E esse Sukugami aí, o que você disse sobre esse Sukugami na mão? Rapaz, tem que falar, pô, esse Sukugami aí. Não, aí é só o carboidrato, cara. Eu, na bike, na natação eu tomei um gel na metade, né? Na boia seca, né? Aí na bike eu tomei na faixa de 70 gramas por hora, né? Gel, os 2 sanduíches. E na corrida eu tomo gel assim muito difícil. Eu gosto mais de levar esse líquido aí. Eu já tomo carboidrato líquido no pedal. Na corrida mesmo eu vou só no gel e no Gatorade. Eu boto uma dose com cafeína e mais duas. Que é aquele Dux. Eu uso aquele Dux, eu gosto. O Enes Kick. Isso. Eu uso o isotônico da Z2, aquele pó. O Z2 Pool. Mas um que eu tô gostando também, muito bom, é o da Stratos. Eu fui em Fortaleza, a Marcela, lá da loja Somos Atletas, ela falou muito bem dele mesmo. É bom, cara, é bom. Porque ele não tem assim a questão de quem sente enjoo e tal, ele não tem aditivo químico e tal, ele é bem natural. É legal. Cara todo posturado aí, fino. Mas a saída da natação. Quando a gente saiu, o mar já tava começando a ficar um pouquinho mais. Perguntaram numa caixinha pro Zé Bruno, e Zé Bruno, a descida com chuva foi difícil, rapaz, eu gosto do difícil, velho. Eu tava descendo, era tubado. Mas responsabilidade. Engraçado assim também, teve um amigo nosso, o Alex, que foi pro full, né? E o pessoal disse, não, o pedal é plano. Ele voltou ele fez a prova em outro canto. Ele disse que foi engano. Não, disseram pra ele. Ele disse, meu amigo, foi a maior mentira que já me contaram, ou enganação. Ele disse que chegou lá preparado pra um pedal plano e realmente o pedal lá não é plano de jeito nenhum. Eu não sei. Você consegue assim, acaba que não muda muito a média, porque também você embala muito ali. É porque é o que eu sempre falo. Os atletas, principalmente de corrida de rua, dizem assim: mas eu quero participar da prova que seja plano. Mas é aquela coisa, mano, se o percurso for 100% plano, tu vai ter que estar dando pancada direto pra tu mantendo aquele ritmo ali. Já quando a gente pega um percurso que é misto, que tem tudo que sobe e desce, então você aproveitando ali, principalmente na bike, a descida ali pra embalar na frente. Você embala, e eu nunca tinha passado um pedal, nunca tinha tido a experiência de um pedal desse jeito. Meu amigo, o caba roda. Sobe viaduto, desce viaduto, entra em túnel. Agora era bom no túnel que dava uma esquentadinha, né? Você trava lá no túnel, parava a chuva. Meu amigo, mas quando você passava, era a única hora que não chovia. Mas quando você passava do túnel, aí era 2 faixas. Nessas 2 faixas, você ia e voltava, meu amigo, era quando você ia. Hora você tava voltando,
voltando, aí você tava indo de novo, volta no Zigue-zague. Eu não sei como é que a gente não se perde no meio E dá desse seus negócio aí. 180 batido, né? Dá, Dá. 180 batido. Na bike eu furei o pneu na saída da cidade ali, nos calçamentos. O pneu da frente, eu toquei rapidinho, mas aí ele ficou Meio murcho ainda, eu né? puxo aí para um posto lá também pra encher de novo. E ainda fez o sub-10. Não, foi a Eu no pedal. outro tempo da prova. É porque não foi assim, apareceu a oportunidade, eu troquei de bicicleta 2 meses antes da prova. Mas a prova tem todo ano, a bicicleta, a oportunidade às vezes aparece uma Cavalo vez, né? selado. Então, assim, eu senti muita dor nas costas. Então, assim, eu tive 2 problemas na bike. Um que eu fui com o negócio de um tubeless, que eu tive que encher o pneu na transição. Eu fui lá na barraquinha lá da Shimano e enchi. E no quilômetro mais ou menos no 90, lá naquele paralelepípedo, eu parei com dor nas costas, alonguei e tive que encher o pneu porque ele baixou. Então assim, eu tive problema tanto com o pneu, a parada que tu disse que ficou coisa, eu parei com dor nas costas e tive que encher o pneu e num frio danado, o CO2 grudou na mão, queimou. Ô, confusão, meu filho. Cara, Você passa os ferrinhos. eu tava gripado, mas no dia da prova eu acordei assim, um pouco dolorido, né? As costas e tal. E aí o carro tá. Até no vídeo que o Gil fez lá no YouTube, na entrevista eu disse, né? Mas não saiu a parte 3, que é o final, né? Que a gente fala que deu certo, né? Inclusive eu vou só te cortar aqui, que o Zé Bruno tá falando aqui, pegar o gancho. Voltando ao assunto do nosso Piauí de divulgar o pessoal daqui. O Gil, que é quem está aqui fazendo o nosso acompanhamento, está ajudando a gente nessa empreitada que nós estamos. Ele tem um canal do YouTube que é Aventuras. E aí eu queria até que ele botasse aqui a foto do canal dele pra galera seguir, conhecer, que é bem bacana. Ele fala, tem várias gravações aí, o Zé Bruno são 3 partes, né, do Iron Man, e ele faz vários vídeos aí. E aproveitar para divulgar ele também, Aventuras. E ele faz vídeo aí da galera, quem quiser também, né? Fazer Videomaker. Ele inclusive fez o vídeo da revelação do nosso filho, que a Luciana tá grávida. E pegando o gancho também, já que o Gil postou, é um canal no YouTube, Aventuras, se pesquisou lá aparece, né? Viu, galera? Depois vamos seguir aí o canal dele, é muito bacana. O nosso amigo Emanuel, que é do esporte, é empresário em outro ramo, mas também é empresário no esporte. Ele tem a D3 Sports, né? Vamos fazer o merchan da loja dele aqui. Quem te precisar de qualquer acessório aí de triatlo, roupa, garrafinha, faça propaganda aí do seu negócio. Tem agora a gente está entrando com a parte de acessórios e material de natação para endurance, né? No caso de o wetsuit, a roupa de borracha, então a gente tá tendo também. A verdade, a D3 Sports ela já surgiu da necessidade da gente ter, eu particularmente, algumas coisas que a gente não conseguia aqui. Então acabou unindo o útil ao agradável. E o que é interessante é que tanto eu como a Fernanda, a Fernanda que fica à frente da empresa, da D3 Sports, que a gente tem a experiência daqueles produtos que a gente comercializa. Né? Então, assim, é um diferencial nosso também. Tá? Obrigado aí pelo merchan. Não, mas é isso aí, a gente tá aqui, a gente tem mais tem um gelzinho, tem que ter um gelzinho. Sim, tem longa amanhã, tem que ter o gelzinho. Eu cortei o Zé Bruno, vamos lá. Assim, aí eu tava gripado, no dia da prova eu ainda acordei com dor nas costas e tal. E começou a natação, cara, eu ainda tava sentindo muita dor nas costas, né? Mas, cara, depois que eu terminei a natação, tipo, Deus chegou assim, cara, foi tipo, é teu dia, cara. Botou a mão, né? Senti nada mais na bike, nem na corrida. Não prejudicou em nada. Agora, em compensação, meu amigo, no dia seguinte, a imunidade baixou e aí eu fiquei destruído. Eu já terminei a prova muito melhor do que eu esperei terminar. Tanto que eu terminei a prova um pouco mais cedo que o Emanuel e o Alessio. Aí eu digo, não, vou aproveitar que o menino chegar. Eu fui em casa, deixei a bicicleta, tomei um banho, voltei e peguei a Emanuel. Aí deixei em casa e voltei para pegar o Alessio. Assim, eu terminei assim muito melhor do que eu esperava.
Fiz o melhor que eu podia fazer no dia, realmente sofri muito no pedal, mas a minha corrida foi assim, perfeita. E muito bacana esse negócio daquelas 4 voltas. Por mais que tenha aquele paralelepípedo que tem hora que é ruim, por mais que tenha aquele trecho do The Walking Dead, mas assim, eu achei muito massa a maratona lá. E você passar naquela Búzios é revigorante. É revigorante. É revigorante. Pô, quando tu chega, tu entra, tu vê aquela. A torre do hotel. Pô, cara, tu entra assim, já fica torcida de um lado e do outro. Todo mundo ali. Meu amigo. Nem te conhece, mas é te apoiando. Ela já é um leve falso plano descendo. Ainda mais a galera ali. Você baixa o pace ali na mesma hora. Não tem jeito. Meu amigo, partiu Jurerê, ó. Bicho, O que é interessante legal, na corrida, nessa parte da maratona, é que é o momento que você acaba cruzando com um e com outro colega, parceiro de treino. E também tem um detalhe, você encontra a família e tem aquela galera que você segue no Instagram, que você acaba vendo, que são os atletas profissionais, ou então não é o profissional, mas treina como profissional. Então aquilo ali acaba até dando um gás a mais para você. É um esporte que interage com o atleta profissional com a proximidade tão grande. E os profissionais eles terminam ali, depois o Emanuel foi do aeroporto, né? Encontrou o Colucci, tirou uma foto. A Pamela passou por mim na hora da corrida. E o pessoal, a maioria deles muito simpáticos. O Thiago Vinhal terminou a prova, tava lá depois, eu passei no final, dando força lá, batendo na mão da galera. Aquele universo ali é uma experiência mesmo, assim, inesquecível. Top. Bora, João, próximo. Bora. Bom, assim, não, aqui se a gente for esticar a conversa, que é conversa mesmo que tem que não para. A gente até já estourou o tempo que a gente tinha se programado para fazer, mas é porque realmente tem assunto mesmo, tem assunto, não tem jeito, assim, a gente vai fazendo vários episódios, indo para frente, mudando, mas assim, é porque realmente quem vive isso se empolga, isso é mesmo, assim, é emocionante mesmo. Nossa. Cara, e assim, é uma prova assim que muita gente pode achar como, assim como eu, quando eu comecei, achava muito distante, né, da minha realidade, mas e aos poucos, cara, assim, seguir o que o treinador passa, você chegar pra eles, rapaz, eu quero fazer um Ironman, e aí você vai planejar, né, daqui 2 anos, começa na provazinha curta e tal, faça uma meia distância que daqui a pouco chega no Ironman. Chega sim, é possível. Isso aí é que é o bacana de você. E até lá, cara, você vê gente de todo jeito. Você vê gordinho, magro demais. Você vê gente idosa, né? De 70 anos. Eu vou lhe dizer, quem sofreu não foi a gente, não, mas lá teve hora que a gente já chegando, já depois de jantar. Meia-noite. Ainda tem gente lá. Tem gente. É porque, assim, até pegando a fala que o Zé fez em um vídeo dele, ali você vê a superação de muita gente. Então assim, é gente de todo tipo, é uma pessoa que está fora do peso, é aquela pessoa que está voltando de um câncer. Tinha uma dupla, eram 2 irmãos portugueses. Foi emocionante demais. Eu passei por ele então, na natação, assim, no bote. Você vê aquilo ali, é um pouco complicado tudo que a gente está falando aqui e vocês materializarem isso na mente de vocês, mas o que a gente vê é uma coisa assim que dá um gás, dá aquela energia e emociona realmente, né? São 2 irmãos portugueses, um com paralisia cerebral e o outro é o atleta que conduz o irmão. Então, ele faz as 3 modalidades realmente. Ele nadou puxando o irmão no bote. No pedal, ele engata uma carrocinha e puxa o irmão. Isso. E na corrida empurra. Meu amigo, acaba fazendo uma prova daquela como aquele cara fez. É muita força de vontade. É por isso que assim, eu costumo dizer que pra mim foi difícil, mas para muita gente foi mais difícil ainda por causa disso. Justamente. Então, é a questão realmente, se você quer, se dedique, mas não queime etapa. Vá aos poucos. Dá certo, acaba dando certo e com certeza dá certo. Agora, tudo isso aí você tira de experiência. Então você, de uma certa forma,
acaba voltando de uma prova dessa com uma mentalidade um pouco bem melhor do que você já foi. Você nunca volta, pelo menos eu nunca volto de uma prova com a cabeça que eu fui. E essa não foi diferente. É uma experiência vivida e essa experiência foi uma experiência mesmo bem bacana. Com certeza. Bacana. Pois é, pessoal, a gente já extrapolou nosso tempo aqui, mas assim, foi um papo bacana. Queremos aqui agradecer nosso amigo Zé Bruno, nosso amigo Emanuel. E vamos lá, caso queiram dizer alguma coisa, fiquem aí à vontade pra gente finalizar nosso podcast. O Zé Bruno, repetindo mais uma vez. Inclusive a gente nem detalhou tanto, mas ele tá com a vaga conquistada para o Mundial início, mas ele teve problemas, não foi? Depois do fundo. Eu tive um cisto, cara, aqui atrás do joelho que inflamou, né? O cisto de Bach. Pronto. É o cisto de Bach? É. Olha, caralho, isso aí é surreal, o cara fazer isso aí naquele percurso que pensa aí na subindo aquela subida lá. O cara puxando aí, rapaz, 100 quilos aí, que deve ser com a carrocinha. Rapaz, isso aí é surreal. Então, assim, é isso aí. Eu tive o cisto, cara, e aí estourou. E aí o líquido foi pra panturrilha, né, e pro tornozelo e inflamou, né, ficou bem inflamado. E aí não tô conseguindo treinar. Não conseguiu treinar, pois é. E aí tá até com a prova agora daqui a um mês, né? É dia 10 de setembro, 10 né? de setembro, Tá aqui, E tá, aí não tá vou conseguir, não. Pois é, infelizmente, mas é assim, outras oportunidades não. Vamos se inscrever de novo. Vamos agora Vamos pegar pra essa Cona. Não, mas é assim mesmo, parabéns mesmo, você fez todos nós aqui do Piauí fizemos uma prova muito bacana. Agora a gente todo tem o Sambuca, né? Vamos falar aqui que assim, quando a gente fala do Piauí, né? Nós temos três pessoas aqui que já conquistaram vaga, que foi o Zé Bruno, o Show já tinha conquistado vaga quando era o Mundial em Kona no 70. Não, foi 2016, foi a última edição em Fortaleza, em 2016, aí eu peguei a vaga pra Pegou a vaga pra Kona. E que é porque o pessoal que não sabe, o Ironman, o Mundial sempre foi em Kona. E quando deu agora de pós-pandemia, eles começaram a revezar. O masculino ano em Kona, o feminino ano em Kona. Aí o outro ano, cada ano vai trocando o outro início. E nós temos um atleta aqui do Piauí, mas que mora há muitos anos, eu acho que em São Paulo, é o Samuel Araújo, é mais conhecido como Samuca. Ele não só conquistou vaga, como ele já foi várias vezes pra Kona. E é um forte, mesmo. É um atleta fortíssimo que saiu daqui, se eu não me engano, Piripiri, né? Ele é de Piripiri. Daqui de Piripiri, mas assim, termina que o pessoal não conhece. Então quem quiser saber um pouco mais do Samuca, procure no Instagram, que é um atleta daqui da nossa terra, que merece ser assim, divulgado. Tem um podcast dele no Endorfina. Tem um episódio com ele no Endorfina. A gente vai jogar nos stories aí, divulgando ele também, pra todo mundo conhecer o nosso atleta. Isso aí. Nós somos aqui do Piauí, vamos mostrar a nossa força. E é isso aí. Pois então pronto, em breve anunciaremos os próximos episódios, com quem será, como será. E espero que tenham gostado, né? E aí conto com a colaboração de todos aí, que possam divulguem nosso podcast. Que aqui é um trabalho de formiguinha, e com a ajuda de vocês a gente consegue fazer com que daqui a um tempo a gente se torne algo grande, né? Então assim, obrigado a todos que acompanharam, obrigado meus amigos, obrigado meu amigo Show, principalmente aqui nosso amigo Gil Samuel, que passou a tarde aqui acompanhando. E vamos lá, pessoal, é isso aí, boa tarde, bom final de sábado, e amanhã tem treino, né? Vamos lá! Longuinho. Por aí. Valeu, galera! Valeu! Valeu!